Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da MLB e da NFL. Passando por esse momento de pandemia junto com você e com esse projeto do Redraft da NBA. E como a gente falou a semana passada, a gente está chegando ao final desse projeto. E porque as ligas aparentemente estão de volta. E aí, como já nas últimas semanas, o Matheus dá o oi e traz aí um resuminho do que tem de novo nas ligas. Fala, Matheus. Salve, salve, galera. Beleza? Acho que na MLB não tem nada de muito novo. Só o Cleveland Indians anunciou que vai revisar o nome, vai fazer uma revisão completa. E tudo indica que eles vão mudar o nome deles. E eles que já tinham mudado o mascote, o símbolo do time há 2 anos atrás, que era um nativo americano, e depois disso virou só um C vermelho, e agora provavelmente eles vão mudar o nome. O Atlanta Braves disse que não vão mudar o nome, mas vão revisar também o gesto da torcida quando o time tá no ataque, numa hora de momento, né, que vai virar, tá fazendo ponto. Os torcedores têm um machado e eles ficam tocam uma música, eles ficam balançando o machado lá, e vários jogadores adversários que têm descendência indígena já protestaram contra esse gesto, falando que é preconceituoso, e o Braves provavelmente vai tentar ao máximo reduzir isso no estádio deles. E de resto, nada de muita novidade, só os times voltaram a treinar, Spring Training agora no verão, mas tá tendo alguns jogos entre os times mesmo, eles montam 2 times, e o Dodgers tá passando aqui na TV alguns dias, passa aqui na TV local, e daí eles dividem lá os times, e acho que todas as franquias estão fazendo isso e se preparam aí pra volta dia 23 de julho. Beleza, então tá aí essa notícia que o Matheus trouxe sobre a mudança de nome. Vai falar um pouco mais sobre isso agora, né, nas notícias da NFL também, certo? Acho que é. E é legal também você tentar explicar um pouquinho por que isso é tão importante aqui, né? Porque tem essa... Diferente do Brasil, né? Pra mim, no Brasil, a exclusão é maior ainda, né? Aqui no Brasil nem se fala no indígena, né? E aí você vê gente do governo que tenta defender. Não, o indígena também é ser humano, falou aí há pouco tempo aí nesse governo. Então a nossa relação com o indígena é muito pior que aqui, né? Aqui ainda existe, talvez, não sei nem como explicar isso, mas talvez aqui eles no mínimo são notados e são muito maltratados e tem esse preconceito, mas no Brasil eles são praticamente excluídos, né? Não faz nem parte da sociedade ou da discussão. Então tá tendo mais problema aqui, e a NFL é um exemplo, né? Sim, e na MLB o nome Indians também não é visto muito bem pelos nativo-americanos. Eles preferem ser chamados de nativo-americanos, porque índio é o nome que o Columbus deu pros já habitantes aqui quando ele chegou, pensando que estava na Índia, mas ele não estava na Índia, então eles não são índios, eles são o povo nativo aqui da região. Eles são os verdadeiros americanos, né? Eles que são nativos dessa região, né? E na NFL, o Redskins anunciou hoje que não vão usar mais o nome e nem o logo. E o nome veio, né, da fundação com um dono bem racista. Algumas semanas atrás tinha uma estátua do dono lá perto do estádio. Já retiraram essa estátua, ele não faz mais parte ali
do espaço ali entre onde os torcedores ficam ali para se prepararem para os jogos. E agora também vai mudar o nome aí da franquia, que Redskins é um nome bem... Os nativos-americanos veem isso como um xingamento muito forte em direção a eles. Então eles foram a principal causa aí da troca. Eles pediram aí pra NFL. Teve campanha na rede social para os patrocinadores do Redskins darem uma... Posicionarem, né? E daí a Nike já falou, e a FedEx, que é a patrocinadora do estádio, também falou que eles iam tirar o nome deles do estádio se o time não mudasse o nome. Então aí o time já tinha anunciado que ia rever o nome e o logo, e hoje anunciou que eles não vão usar mais esse nome e nem o logo para essa temporada, já vão mudar. Então, imagina, não tem nem, é até difícil fazer um comparativo, né, com o Brasil, que seria um time com esse nome. A gente que não cresce na língua americana, né, na língua inglesa, a gente cresce na língua portuguesa, a gente às vezes não pensa na tradução dos nomes, né? E hoje você para pensar num time que chama Redskins, é inaceitável, né? Não dá pra aceitar. Já tem ainda esse desenho caricato do índio aqui dos Estados Unidos, esse índio que eles chamam de índio e vem da história, porque assistia Pica-Pau no Brasil, ou Pele Vermelha, era usado no desenho como se fosse nada, né? Como se fosse um jeito de Pica-Pau se comunicar com os índios que eles chamavam lá. E aí o nativo americano considera um insulto ser chamado de índio, e imagina ser chamado de Pele Vermelha, certo? Certo. Então acho que fica aí um passo, é sempre bom um passo para frente. Né? Se as pessoas falam, mas e a tradição? Acho que a tradição vai até um certo ponto, né? Quando atinge tão forte assim uma comunidade de tanta importância no país e tal, tem que rever e tem que dar esse passo adiante, mudar, escolher, de repente fazer a torcida participar da escolha. Não sei como vai ser feito, mas alguma coisa aí pra deixar isso pra trás, junto com esse fundador filha da puta racista. Deixa o nome lá enterrado com ele, certo? Certo. E o que temos de NBA? A NBA, os times entraram na bolha aí semana passada. Alguns times fizeram as novas contratações. Alguns jogadores saíram da bolha? Peraí. Alguns times aí fizeram as contratações para os jogadores que optaram por não ir para Orlando. O Lakers assinou com o J.R. Smith para o lugar do Avery Bradley. E o Nets também com várias perdas aí, né? O DeAndre Jordan, o Nicholas Claxton, o Spencer Dinwiddie, o Wilson Chandler e o time de Brooklyn assinou com o Jamal Crawford, que agora é o jogador mais velho da NBA, e também com o Michael Beasley. A gente já falou dele aqui alguns redrafts atrás. Já foi a segunda escolha de um draft, não deu muito certo em Miami, mas mesmo assim alguns jogos ele tem uns flashes muito bons, então a gente nunca sabe qual Michael Beasley vai aparecer para Brooklyn. Eles torcem aí para que seja um Michael Beasley que jogou muito bem pelo New York Knicks. Já recebeu também gritos de MVP no Madison Square Garden naquela temporada. Só coisa do Knicks mesmo gritar MVP para o Michael Beasley. É uma coisa bem inusitada aí na NBA. E os jogadores chegaram em Orlando e eles precisavam ficar 2 dias, 48 horas nos seus quartos, tentar ao máximo evitar e sair do hotel. E alguns jogadores aí saiu hoje que quebraram essa regra. O Richaun Holmes, o pivô do Kings, foi um deles. Ele saiu do hotel para pegar um delivery de comida. Daí a NBA ficou sabendo e agora ele precisa ficar 10 dias no quarto dele sem contato algum com ninguém. E só depois disso ele vai poder voltar a treinar. E o outro jogador é o Bruno Caboclo. A gente ainda não sabe o que ele fez, o que ele foi fazer, né, fora do hotel, mas ele disse
que não sabia que tinha que ficar 48 horas isolado antes de poder se relacionar com as pessoas. E daí também vai ficar 10 dias aí. Falta 8 pra acabar, mas vai ficar aí esse tempo isolado no seu quarto. E só depois disso vai poder treinar. E tem atualização aí do Corona também, né? Mais jogadores aí que... Positivo. O Rockets viajou pra Orlando na semana passada e saiu que o Harden e o Westbrook não tinham viajado com o time. O Harden a gente ainda não sabe o motivo, não sabe também se ele já chegou em Orlando ou não. Mas o Westbrook postou hoje que ele não viajou porque ele testou positivo para o coronavírus e vai tentar aí se recuperar o mais rápido possível. E quando os testes dele voltarem negativo, ele vai se juntar ao time lá em Orlando e vai buscar aí o seu primeiro título da carreira. Certo, então fica aí as atualizações das ligas e como prometido, assim que começarem os jogos, a gente vai migrando novamente e retornando pro padrão do Liga Norte Podcast, ok? E pra quem quer acompanhar um pouco da vida lá na bolha em Orlando, legal essa dica. Procura ou no Instagram ou no YouTube, no IGTV ou no YouTube do Matisse Thybulle, o rookie do Philadelphia 76ers. Ele tá fazendo um vlog, acho que é diário. Ele grava tudo e edita ele mesmo lá em Orlando e já posta no YouTube. E dá pra acompanhar bem pelo menos a vida aí do Philadelphia 76ers, que também tem o Raulzinho, então dá pra gente ter um pouco de tempero brasileiro aí nos vlogs. Legal, e é um momento totalmente diferente da história da NBA. E ele tá sendo esperto de registrar e de fazer. Também surpreso que a NBA tá deixando ele postar os vídeos, porque o J.R. Smith tava fazendo uma live no Instagram. E daí chegou uma mensagem pra ele que tava mostrando muita coisa e tinha que acabar a live. Não podia mostrar tanta coisa que tava mostrando. Mas os vlogs do Matisse Thybulle ainda estão vivos aí no YouTube. E o que legal aconteceu essa semana também, acho que pelo ócio lá, né? Teve aí uma invasão no NBA 2K, certo? Acho que ele tava transmitindo, né? O Quinn Cook tava transmitindo. Ele e LeBron e Davis entraram no 2K com seus personagens. E gerou um alvoroço dentro do 2K, que tem aquela cidade, né? Onde caminha lá e tal. E todo mundo seguindo eles pra assistir os jogos. E aí teve toco do LeBron, teve algumas jogadas aí. Mas eu vi uma derrota acachapante que eles tomaram, né? Eu acho que não deve ser exatamente o mesmo nível no videogame, certo? Certo. Então, beleza. Bem, vamos então agora pro nosso episódio, que como o Matheus falou na semana passada, vai ser do redraft de 2003. Ele escolheu alguns pontuais agora para fechar esse projeto, certo? Certo. Qual o próximo? 96. 96. Então vamos agora pro de 2003, que se passou em 26 de junho de 2003. Na Barclays Center em Brooklyn, certo? Então vamos dar uma viajadinha até lá e a gente já volta. Bem, então aqui em Brooklyn, o detentor da primeira escolha foi o Cleveland Cavaliers, que originalmente usou essa primeira escolha em nome de LeBron James. E aí o Matheus escolheu esse ano, eu falei, deve ter escolhido que ele tá querendo pôr o LeBron em algum lugar pra ver o circo pegar fogo. O que você fez com o LeBron? O LeBron ficou aí na primeira escolha mesmo. Acho que talvez junto com Michael Jordan, Kobe Bryant, uma das melhores escolhas da história da NBA, mesmo sendo a primeira. Também é a melhor. O Cavaliers não errou. Nos outros casos tem a diferença de não terem sido as primeiras, né? Mas nesse caso acho que não dá pra ter sido diferente, né? Então, LeBron aí, né? All Rookie First Team, Rookie of the Year. Tudo isso vindo do high school. 15 vezes All-Star. 4 vezes MVP, 3 vezes finais MVP, 2 vezes First All NBA, 2 vezes Second All NBA, Third All NBA ano passado. First 12 First All NBA, 2 Second All NBA e uma vez terceira NBA, que foi ano passado. Isso. E uma vez Second All Defense também.
e 5 vezes First All Defense. O LeBron James, principalmente na primeira vez com o Cavaliers, era uma força muito dominante na defesa. E a média de carreira dele é 27 pontos por jogo, 7 rebotes, 7 assistências. Cada vez mais vem melhorando aí seu atributo de passe. É um dos melhores passadores da liga na NBA atual, já com uma idade mais avançada. Não tem a mesma explosão que ele tinha antes, mas consegue ainda pontuar bastante e agora achar os seus companheiros com mais facilidade também. E acho que a presença do Anthony Davis ajuda ele nesse quesito, né? Porque ele tem alguém pra passar que define a bola e que faz a assistência subir, né? Ele já jogou em times em que passar a bola não adiantava muito, certo? Eu acho que o ano passado talvez foi o mais sofrido. E também a primeira vez com o Cavaliers também foi um time bem fraco. Mas aí com o Heat tinha alguns grandes jogadores, né? Ray Allen, Dwayne Wade, Chris Bosh. E também que eram mais passadores que ele, né? No caso de Allen era mais recebe-chuta, né? Recebe-chuta, o Dwayne Wade infiltrador, o Bosh... Ninguém era passador ali. Ninguém passava ele era o melhor passador do time. E hoje ele joga de armador, então por isso mesmo ele vem melhorando aí no passe. Certo. Então acho que essa escolha fica aí só para registro, na verdade, né? O Matheus até anotou aqui nas anotações dele, sem comentários, então tá aí. Era número 1, ficou número 1, mas a gente vai para número 2 e aí começam as alterações. A segunda escolha era do Detroit Pistons, que escolheu Darko Milicic e agora não vai de Darko. Se o Cavaliers acertou na escolha deles com o LeBron, o Pistons errou por bastante a escolha número 2. O Darko Milicic talvez uma das maiores busts da história da NBA. Tem alguns jogadores como o Greg Oden que saíram na frente do Kevin Durant, mas não deram certo por causa de lesões. Mas o Milicic não deu certo porque ele não conseguiu jogar na NBA, ele não teve nenhum problema de lesão, só não conseguiu encontrar seu espaço na NBA e voltou para a Europa depois de alguns anos. E daí a nova escolha seria um cara que até joga na mesma posição, um pouquinho mais aberto. Seria o Carmelo Anthony indo pro Detroit Pistons, que nesse mesmo ano foi campeão da NBA, e o Darko Milicic não jogou quase nenhum minuto durante a temporada regular e principalmente nos playoffs. E com o Carmelo Anthony acho que o banco seria um pouco mais forte aí do Detroit Pistons e eles poderiam ter feito estrago por um período mais longo aí de temporadas, mas talvez ganhando a NBA mais vezes. Eles foram campeão aí em 2003, 2004 e foram vice em 2004, 2005 para o San Antonio Spurs. E com o Carmelo Anthony no time, acho que essa dinastia ia ser uma grande dinastia aí com o Carmelo no time em vez do Darko Milicic. Eu tenho a impressão que seria um pouquinho melhor também, né? E números, não tem título, né, na carreira, mas números expressivos, né? First All Rookie, 4 vezes terceiro NBA, 2 vezes segundo All NBA, 10 vezes All-Star e na carreira 24 pontos por jogo, 7 rebotes. Um dos maiores scorers da história da liga, por cestinha mesmo, era um dos melhores da história em só fazer isso, né? Buscar a cesta, ele sensacional, principalmente no começo da carreira dele no Denver Nuggets. É um cara acima do nível, dava pra ver desde o começo. Eu tenho a impressão de que o que faltou pra ele um pouco foi talvez o que o LeBron soube fazer de ir ficando mais velho e mudando um pouquinho o estilo de jogo, né? Eu tenho a impressão que ele continua muito esse cara que quer a bola na mão toda hora e ele podia ter mudado. Não sei se é só uma impressão minha. O que você acha? Mas se ele mudasse no time que ele jogou lá em Nova York, acho que ele Mas Depois de lá jogou um ano com o Oklahoma City Thunder. O time não deu certo em nenhuma posição. O Paul George não jogou muito bem aquele ano. Westbrook não jogou muito bem, tinha acabado de vir de uma temporada de MVP. O time inteiro jogou muito mal. Talvez a culpa um pouco do Carmelo, mas mesmo assim. E depois demorou mais 2 anos aí pra ele voltar pro Portland agora. E agora ele é a terceira opção. Fica no corner, mais aberto pro chute. E ele deixa o McCollum e o Lillard fazerem as jogadas pra ele.
Certo, então fica aí já essa mudança, né? Essa mudança de peso, né? Carmelo Anthony vai para a segunda escolha, indo para Detroit. E aí o Denver não tem mais Carmelo Anthony e se vê desesperado, sem opção na terceira opção. Na terceira escolha, né? Vai conseguir alguém legal aí? Acho que pro Denver sobrou alguém que alguns podem falar que é até melhor que o Carmelo. O Carmelo saiu na segunda posição porque a terceira agora seria o Dwayne Wade. E pro Pistons, tendo o Chauncey Billups, o Rip Hamilton, o Prince, muitos jogadores de backcourt. Acho que o Wade teria muito menos espaço do que o Carmelo Anthony. E até por isso eles escolheram Darko Milicic, que era um ala pivô. E acho que o Carmelo, indo por sendo da mesma posição, seria a melhor escolha para o Detroit Pistons. E na terceira aí sobraria pro Denver Nuggets o Dwayne Wade. O Nuggets também, perdendo o Carmelo, precisaria de um jogador para liderar o ataque. E acho que o Dwayne Wade não seria uma má escolha, sendo que ele em apenas 3 anos foi MVP de finais da NBA, liderando o Miami Heat ao título contra o Dallas Mavericks em 2006. Então acho que ele poderia trazer um bom ataque aí pro Denver Nuggets, até uma história recente, talvez, em vez de terminar sua carreira em Miami, jogar quase toda a carreira em Miami, jogasse a carreira dele inteira em Denver, e com isso Denver chegaria a mais playoffs do que chegou com o Carmelo, e talvez aí um time melhor aí para a história dos Nuggets do que foi, mesmo sendo um grande jogador no Carmelo Anthony. A gente sabendo que mesmo ele sendo um grande jogador, não teve nenhum final, né? Não teve um acontecimento, né? Ele foi um grande jogador e ficou por isso. Talvez essa mudança, no mínimo, traria uma opção nova, né? Uma chance nova para o Denver, certo? Certo. Mas, e sendo que ele tem essa experiência de ter sido campeão e até no começo de carreira, né? Levando um time do Heat, que até tinha bons veteranos, né? Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Gary Payton, mas mesmo assim o Dwayne Wade era o cara do time e levou o time pro título contra um Dirk Nowitzki já no seu 7º, 8º ano, já com toda a experiência que ele tinha. O Dwayne Wade conseguiu bater o Dallas Mavericks, sendo o principal jogador do Heat. Beleza. Já na quarta escolha, Matheus não quis mexer. Deixou a história escrita e manteve Chris Bosh no Toronto Raptors. O Chris Bosh sem dúvidas é o melhor dos que sobraram, né? Tirando do top 3 aí de grandes jogadores. Chris Bosh também tá aí quase no mesmo nível dos 3. Só não teve uma carreira tão longa porque teve problemas de saúde, teve problemas na corrente sanguínea, então não conseguiu aí ter um período mais longo, teve que se aposentar mais cedo. E com isso, acho que as pessoas esquecem um pouco do que foi o Chris Bosh, e até por ele ser a terceira opção do Miami Heat, as pessoas não lembram muito do Chris Bosh, mas em Toronto, o time que ele foi draftado originalmente e sairia agora no redraft, ele era o principal jogador da franquia, e talvez aí não tendo o Dwayne Wade em Miami, ele continuaria em Toronto e faria uma dupla com o DeMar DeRozan, que chegaria... O DeMar DeRozan chegou no ano que o Chris Bosh saiu, né? Um ano antes. Então acho que eles poderiam até ter feito uma dupla mais longa em Toronto e o título poderia ter chegado antes também para o Raptors, não apenas em 2019. Com essa história do Miami mudando, abriria uma oportunidade aí também, né? Talvez o Miami, sem ter nenhum dos 4 primeiros jogadores, não teria tanta força aí para montar um Big Three em 2010. E com isso, os destinos do Dwayne Wade, do Chris Bosh e do LeBron James poderiam mudar. Até o LeBron poderia continuar em Cleveland também. E não ter saído pro Miami e talvez ter feito uma imagem melhor aí pra cidade de Cleveland, não ter deixado o time na mão. Certo, então agora você vai ter que consertar a cagada que você fez lá em Miami, né? Que na quinta escolha teria Dwayne Wade, já não tem mais. Quem que você tentou trazer pra, no mínimo, dar uma preenchida e não deixar os caras muito bravos? Miami não tinha
um jogador no nível do Dwayne Wade para conseguir substituí-lo, e sairia com o melhor jogador disponível, que seria o David West. Um jogador que, sendo pivô, talvez também não traria o Shaquille O'Neal para o time 2 anos depois, e talvez o time procuraria uma outra posição numa troca, ou até ficaria com o Lamar Odom, e com isso o Lamar Odom se desenvolveria em Miami e não em Los Angeles, tanto no Clippers como no Lakers, onde se tornou um grandíssimo jogador, sexto homem do ano várias vezes. E acho que em Miami talvez ele poderia ter sido um cara melhor para a franquia, que faria mais para o time do Heat. E o David West foi um jogador que também sensacional na NBA, já foi All-Star 2 vezes. É um cara muito físico, né? Joga de pivô, ala pivô, e é um cara muito forte. É um cara que consegue também chutar a bola do mid-range. Ele é um sensacional no arremesso de meia distância. É um cara que até o final da carreira aí com o Golden State Warriors e o San Antonio Spurs estava fazendo suas bolas aí da meia distância, nunca deixou isso do seu jogo, e com isso ele foi um dos melhores pivôs aí da década dos anos 2000, né? Anos 2000, de 2000 a 2010, e foi uma grande dupla com o Chris Paul em New Orleans, pelos Hornets, e acho que ele poderia ter feito uma dupla boa também com o Lamar Odom em Miami. Certo, então fica aí tentando tapar esse buraco deixado em Miami. Talvez aí uma chance de algo acontecer, mas que nem você falou, é a mudança de todo um futuro, né? Então, talvez o Odom ficaria, e aí tem muita coisa acontecendo na história. Talvez sem o Wade, o Miami continue alguns anos depois, ainda no começo do draft, com escolhas altas. Em 2005 talvez poderia ter saído com um Chris Paul aí, e talvez feito David West e Chris Paul em Miami com o Lamar Odom, que seria muito melhor do que aconteceu em New Orleans. Certo, vamos então para a escolha número 6 dos Clippers, que naquele dia de 2003 escolheram Chris Kaman, de Michigan. O Chris Kaman foi um jogador, ele conseguiu fazer seu nome na NBA, ele foi All-Star também, só que ele é um pivô grande, que não conseguia muito marcar outras posições, não conseguia abrir seu jogo, e acho que o jogo evoluiu muito comparado ao que ele evoluiu durante sua carreira, e com isso ele deu uma caída depois da troca pelo Chris Paul. Mas o Clippers eu trocaria aí o Chris Kaman pelo Josh Howard, que também foi uma vez All-Star, e é um jogador que, se não fosse pelas lesões, poderia ter sido 5, 6 vezes All-Star. Ele teve uma lesão séria eu acho que ele rompeu o ligamento cruzado anterior em 2008, 2 anos depois de ele ser All-Star pela primeira vez, e isso completamente destruiu a carreira dele. É um cara que foi muito importante pro Dallas Mavericks, foi a segunda opção do time em 2006 com o Dirk Nowitzki, nas finais que eles perderam para o Dwayne Wade e o Heat. Acho que o Josh Howard é um jogador mais completo do que o Chris Kaman, e poderia ter talvez mudado aí a história das suas lesões em Los Angeles, e seria um cara que o time do Clippers poderia dar chaves do ataque para ele. O Clippers não teve grandes nomes nesses anos. Até essa troca do Chris Paul, né? Até a chegada aí do draft do Blake Griffin em 2009. O time faltava alguém aí para liderar o ataque. E acho que o Josh Howard, que teve temporadas na NBA com mais de 20 pontos por jogo, acho que ele poderia ser uma boa opção pro Clippers. E talvez isso teria mudado também a sua história nas lesões. Lembrando que é isso mesmo, né? Quando você muda, por exemplo, uma escolha como essa, né? Você acaba mudando, por exemplo, um histórico de lesões. Você mudou a escolha, mudou tudo. E ele podia ter sido um cara grande, alguma coisa assim. Então, ficaria essa opção para os Clippers.
E aí chega a escolha do Chicago Bulls, que teve a sétima na mão e escolheu o Kirk Harmish. Heinrich, de Kansas. O Captain Kirk foi um cara muito querido pela torcida de Chicago. Só que ele perdeu o espaço no time com a chegada do Derrick Rose. Então, por ser amador e o time aí nesse novo redraft sairia com um armador até melhor do que o Kirk Harrison, e talvez conseguiria jogar com o Mo Williams, que seria a nova escolha, e o Derrick Rose juntos 5 anos depois, em 2008, quando o Rose foi draftado com a primeira escolha. E o Mo Williams, um cara que no Prime lá em Cleveland, junto ao LeBron, jogou muito, já foi o único All-Star aí do LeBron parceiro do LeBron no seu primeira passagem pelo Cleveland Cavaliers, e um cara que ajudou muito o Cavaliers a chegar nas finais em 2007, onde eles foram varridos pelo San Antonio Spurs. Mas o Mo Williams é um armador muito bom, principalmente pontuando, né, procurando a cesta. Não é tão bom passador, mas tendo o LeBron no seu time, você não precisa ser o cara que distribui tanto o jogo. E o Mo Williams estava lá sempre metendo as suas bolas de 3 e infiltrando o que ele fazia de melhor. E acho que o Mo Williams é melhor do que o Kirk Harrison. E se fosse para perder a posição pro Derrick Rose, acho que o Mo Williams seria um jogador melhor para vir do banco aí pro Chicago Bulls em 2008. Certo, vamos então para a escolha número 8, escolha do Bucks. Originalmente escolheu o TJ Ford. O TJ Ford também não deu muito certo na NBA. Ele teve uma carreira até que longa, demorou alguns anos, mas nunca fez grandes coisas na NBA. E a nova escolha aí do Milwaukee Bucks seria o Chris Kaman, que a gente acabou de falar dele na escolha do Clippers, na sexta escolha. E o Chris Kaman sairia para o Milwaukee Bucks, um pivô que o Bucks precisava bastante nessa época. E acho que, como a gente falou, ele foi All-Star, então um cara que jogou muito bem no seu prime. Teve temporadas de mais de 19 pontos por jogo em 2010, quando foi All-Star, e um ano depois ele foi trocado para o New Orleans Hornets pelo Chris Paul, e isso mudou a carreira dele inteira. Ele não conseguiu ter tantas chances em New Orleans, e depois passou por mais alguns times, terminou também no Portland Trail Blazers. Ele terminou sua carreira também um jogador de banco, que não era tão protagonista como foi em Los Angeles, mas acho que pro Bucks talvez ele teria tido uma carreira mais longa pela franquia, e com isso até ter mais All-Stars do que teve pelo Los Angeles Clippers. Certo, vamos então agora para a escolha de número 9, que o Matheus guardou aí a surpresa do draft. Deu uma subida aí um jogador que tem um carinho especial da gente, né? Então, ele tá dizendo aqui que o Knicks teve a chance na mão de uma escolha para mudar a história do Knicks e não aproveitou na escolha 9, é isso? Originalmente foi Mike Sweetney. Mike Sweetney também, jogador que teve uma carreira muito curta na NBA. Muito característico do Knicks escolher um jogador que não dá muito certo na liga. E a nova escolha aí seria Leandrinho Barbosa, talvez o melhor brasileiro aí a jogar na NBA, o único que teve prêmios individuais para a carreira. E acho que indo para o New York Knicks, ele teria uma grande chance sendo titular até do time. O Knicks não via nas boas temporadas, até por isso estava com a escolha número 9, escolha de loteria, e ele poderia até ter tido chances como titular, e talvez ter feito coisas maiores na NBA, e o Knicks poderia ter tido um cara para liderar seu ataque com o Leandrinho que no Suns ele jogou muito, sendo reserva aí
Ele vinha do banco, né? Mas jogava até minutos de titulares e jogava junto com o Steve Nash. E até acabou levando o prêmio de sexto homem do ano em 2006, 2007. E é um cara que o brasileiro gosta muito de ver jogar, né? Sempre muito querido aqui no Brasil. E o Knicks também é uma torcida muito grande no Brasil. Acho que seria uma escolha perfeita para os brasileiros. Seria bom pra todo mundo, né? O Knicks ganharia esse mercado, né? Que é um mercado que a NBA dá um valor. E eu acho que teria mesmo sido uma escolha melhor do que a escolha feita, né? Agora, sem o clubismo, um jogador que deu certo na NBA, não dá pra negar, né? Mas também não sei se seria bom pra ele, só no final de todo mundo. Acho que não sei quem sairia. Talvez ele fosse que saísse mais triste dessa escolha, mas tudo bem. Acho que jogar em New York é um orgulho pra qualquer jogador, certo? Ele teve grandes jogos de playoffs pelo Suns. E no Knicks ele não teria tantas chances assim na pós-temporada. Porque não dá pra esperar que o Leandrinho fosse mudar a história do Knicks a ponto de, né, seria mudar a história de um time que precisa de um adendo mais, né? Mas beleza, fica aí a ideia de Leandrinho vestindo a camisa do New York Knicks. Vamos então para a escolha número 10, originalmente Jarvis Hayes. Jarvis Hayes. Pra mim, Hayes é R-E-I-S. Não é esse caso aqui. E aí você traz então uma escolha que você deixou atrás do Leandrinho. Me intrigou. Você traz aí Boris Diaw. Boris Diaw é um jogador muito importante na NBA, né? Teve bons anos pelo Atlanta Hawks e principalmente pelo Phoenix Suns. Também recomendo para vocês que só viram o Boris Diaw aí no final da carreira, jogando pelo Spurs ou até pelo Utah Jazz um pouco depois, que vão ver vídeos dele no time do Nash, em Phoenix, onde ele ganhou até o prêmio de Most Improved. É um cara, ele é muito inteligente no ataque, ele sendo mais alto, ele jogava meio de ala pivô, às vezes ele até trazia a bola e infiltrava, achava os passes. Eu vi um jogo aí no YouTube do Shawn Marion, que o Shawn Marion teve 36 pontos, substituindo o Amar'e Stoudemire, que estava machucado no jogo de playoffs. E dá pra ver os passes que ele recebia do Boris Diaw. Ficou fácil para ele fazer os 36 pontos, com o Diaw liderando o ataque. Até quando o Nash ia pro banco, o Diaw era o principal ball handler do time. E mesmo ala pivô, o cara jogando muito. Talvez tenha tido um pouco de clubismo aí pra pôr o Leandrinho na frente dele. Mas o Diaw também merece aí sair aí no top 10 desse draft. E é legal que ele é o típico falso lento, né? Você olha e fala, não vai chegar, não vai driblar. E sempre teve essa inteligência de basquete muito aguçada. Vamos então para a escolha número 11 do Golden State Warriors. Escolheu naquela noite Mikhail Pietrus, certo? Talvez. Jogador francês, alguma coisa parecida com isso aí. E a nova escolha seria... Agora, eu não tinha pensado antes, mas agora vendo, seria muito cara do Golden State Warriors, tendo em vista que eles tiveram Curry e Klay Thompson, talvez os dois melhores chutadores da história. E aí vinha o terceiro aí nessa lista com o Kyle Korver, saindo na draft de 2003, na 11ª escolha para o Golden State Warriors. O Korver, que acho que ele mudou esse conceito aí de chutador de 3. Ele foi o primeiro a ser especialista nesse tipo. Até teve o Del Curry um pouco antes, mas o Del Curry ele conseguia até infiltrar mais. O Korver é só... É um especialista nato, né? Ele só faz isso, recebe, né? Os corta-luzes e vem, recebe, chuta em movimento, tudo. E a sua carreira foi isso na NBA inteira. Ele também demorou para ser All-Star. Só foi ser All-Star 12 anos depois. Naquele time do Hawks que teve 4 All-Stars. E também teve um mês onde o time titular inteiro ganhou jogador do mês. E o Kyle Korver estava nesse time, foi All-Star. E na carreira ele tem média de 10 pontos por jogo,
sendo 43% nas bolas de 3, um dos melhores números aí da história, e principalmente pelo volume que ele chuta, né? Ele chuta muitas bolas de 3 por jogo e consegue manter essa média muito alta. As pessoas esquecem isso, né? Que ter um número desse chutando 3 bolas por jogo é diferente de ter um número desse chutando o número de bola que ele chuta por jogo, né? Às vezes você é o desafogo do time em alguns momentos, né? Então vamos lá, na escolha número 12, Seattle Supersonics. Segundo o Matheus, a escolha original foi o Kansas, certo? Mas eu já de olho, já percebi a cagada dele aqui no roteiro e vou dar uma consertada, foi Nick Collinson, certo? Certo. Tô certo? Sim. Então tá bom, então vamos lá, a escolha foi Nick Collinson. E o Matheus, já que o Matheus tirou ele mesmo daí, não deu muito valor pro cara, quem que você vai pôr no lugar dele? Eu tava até pra lembrar aí do Nick Collinson, porque foi um jogador que teve sua camisa aposentada pelo time do Thunder, né? Agora que o Sonics virou Thunder, por ser um jogador tão leal à franquia, jogou toda a sua carreira lá e a torcida gostava muito dele, mesmo ele não jogando. Mais por lealdade do que por qualidade? Ele jogou, quando era Sonics ele jogava bastante, daí até quando veio o Westbrook e o Harden, ele caiu pro banco, jogava alguns minutos, e daí a partir aí de 2014 pra frente ele perdeu o lugar no time, mas estava sempre lá, ele era sempre o último jogador da rotação, mas estava sempre lá aplaudindo os seus companheiros. O Westbrook gostava muito dele, o Durant até gostava muito dele, então acho que um cara que deu certo na NBA, não dava pra falar que ele deu errado. E não merecia então essa sua ignorada, esse seu esquecimento, é isso? Eu pus o college dele. Tá bom, o college tá bom. Então agora segue aí qual que seria a nova escolha. A nova escolha seria o Kirk Hammett, que a gente até falou dele aí na escolha do Bulls. No Sonics, talvez ele teria o mesmo o destino, né? Ele virou reserva do Rose em 2008. E talvez no Sonics ele viraria reserva do Westbrook em 2008. Mas mesmo assim, sobrando na 12ª escolha, não dava pro Sonics passar aí no Kirk Hammett, que foi first team all rookie. E também já foi segundo time all defense em 2006, 2007. E médias da carreira dele 11 pontos por jogo e 5 assistências, sendo que apenas 5 anos como titular e o resto sempre vindo do banco. E números até que bons aí para o Captain Kirk, aí, conhecido pela torcida de Chicago. Certo, então depois desse ato falho do Matheus, deixando um dos grandes jogadores da história do Thunder fora do seu roteiro, a gente chega na escolha número 13, a escolha do Memphis Grizzlies, que escolheu Marcus Banks. Também um jogador que não deu certo na NBA, carreira curta, mas a nova escolha deu certo na NBA, principalmente no Toronto Raptors. O José Calderon, que foi undrafted, tinha uma carreira muito boa na Europa. Nenhum time quis escolher ele no draft, mas mesmo assim ele assinou um contrato, acho que foi com o Atlanta Hawks, e depois, indo pro Toronto Raptors, ele começou a jogar muito bem. Ele é um cara sempre importante, um ótimo chutador de 3, armador, também muito inteligente por ter o estilo aí europeu. Ele é um jogador que pensa à frente, até como o Ricky Rubio. Campeão mundial, né? Campeão mundial com a Espanha. Time aí do Paul Gasol também. Então acho que o José Calderon aprendeu bastante lá na Espanha, e na NBA ele conseguiu trazer o seu jogo, o que às vezes alguns europeus não conseguem fazer e acabam voltando para a Euroliga. Ele conseguiu e ficou aí por bastante tempo. Tava aí em 2018 no time do Cavaliers, que foi para a final, sendo carregado pelo LeBron, mas ele tava lá vindo do banco. Ele era o armador reserva e até teve alguns bons momentos nos playoffs, mas acabou aí perdendo na final para o Golden State Warriors. E é legal, né? Você vê assim, um dos primeiros números dele, né? Aí 40% de 3, que é um número relevante. E eu gostei do que você notou, e é verdade, né? Não tem um ano de destaque, mas é aquele cara que sempre tá no time ajudando, né? Aquele cara que vai entrar durante o jogo, vai segurar no momento que tem que segurar e não vai deixar o time cair e tal. É esse tipo de jogador, de alto nível de inteligência. Escolha número 14, escolha do Seattle Supersonics.
e escolheu Luke Ridnour, de Oregon. Luke Ridnour não deu... ele não conseguiu trazer o seu jogo, seu potencial inteiro aí na NBA. Ele até teve uma carreira longa, teve alguns anos aí bons com o Seattle Supersonics, mas depois da chegada do Durant, o time deu um passo à frente e ele acabou ficando para trás. Depois jogou pelo Timberwolves e mais alguns times. E a nova escolha do Seattle seria um cara que até jogou no Thunder depois. Boa praça, né? Estilinho boa praça. Foi parte do Big Three em Boston, com o Garnett, o Paul Pierce e o Ray Allen, e depois foi parte do Big Three do Oklahoma City Thunder, até Big Four, né, com o Ibaka, Harden, Westbrook e Durant. Ele era o pivô desses dois times, que é o Kendrick Perkins, também um cara que não teve números expressivos aí na NBA, mas um cara conhecido por ser um bom companheiro de time, e estava sempre sendo titular aí nesses grandes times. Então acho que ele tinha alguma coisa aí pra provar aí pros times. É aquele falso gordinho também, né? Ele parece meio um gordinho em quadra, né? Você olhando assim, mas um grande jogador também, muito inteligente e tal, né? E muito forte. E ele era conhecido como um grande companheiro aí, mas pelo jeito o Durant não gostava muito dele. E hoje, com o Perkins sendo aí um dos comentaristas na ESPN e criticando bastante o Durant, tá tendo algumas brigas aí entre os dois no Twitter. Durant às vezes só comenta aí nos posts dele com alguns ironias, né? Também alguns xingamentos, mas xingamentos entre... nenhum xingamento muito pesado, só tipo sell Aquela out. tirada, alguma coisa assim, né? Sell out, que é tipo um cara que... não sei muito Como falar. traduzir? Um cara que fala muito. Fala mais do que jogou. Acho Isso, que alguma coisa assim. E daí o Kendrick Perkins até chorou ao vivo depois que o Durant falou isso. Acho que pegou forte nele. E essa frase aí do Durant. Mas chorar ao vivo é um sinalzinho de derrota, né? Porque, pô, você entrou pra ser comentarista, você tem um histórico de jogador, tá aí seu histórico. Criticou o Durant. E criticou. E o Durant a gente sabe que não é famoso por ser o melhor amigo da galera, né? A cobra, né? Então vamos lá. E o Durant tá sempre no Twitter comentando em vários posts contra ele. Chorou, e contra o perdeu. Kendrick Perkins não foi diferente, só que o Perkins acabou levando a pior aí contra o Durant. O famoso chorou, perdeu. Certo? Então fica aí algum destaque desse ano? Alguma coisa a mais pra trazer? Não, acho que o grande destaque aí foi o Leandrinho. Um grande destaque. Queria salvar esse futuro obscuro da franquia de New York, certo? Certo. Vamos então para o encerramento. Só lembrando vocês que a gente está presente em todas as redes sociais como @LigaNordPod. E também vocês podem encontrar a gente em todos os agregadores de podcast. Nosso site é o liganordpod.com e o nosso e-mail é o liganordpod@gmail.com. Certo? É isso mesmo? Check. Certo. Então tá bom. Na semana que vem, agora a gente vai fixar aí a gravação nas segundas-feiras. Então deve sair sempre na terça, né, Teus? Aham. E a gente então na semana que vem ainda vem com o de 96. E aí sobra mais um ainda. 84. 84, então vamos ficar aí. 96 aí com os bons nomes aí, como Kobe Bryant, 13ª escolha. Acho que vai subir um pouco, pelo menos, certo? Certo. Allen Iverson, primeira escolha do draft. E você vai contar a história no próximo também. E se o Jordan fosse a primeira escolha? O que aconteceria na NBA? Vai ter esse momento? Daqui 2 semanas? Vai ter esse momento. Então, ainda acho que a primeira escolha não foi nada. O cara ganhou 2 MVPs, não tem como falar que foi uma escolha errada do Houston Rockets. Não dá pra falar uma escolha errada. Na verdade, nem era considerado uma escolha errada na época. Era a escolha certa, principalmente porque o Rockets precisava de um pivô. E é a escolha número 2. Fica aí, fica no ar. Fica aí. Fica no ar. Quem assistiu. Certo? Vamos então para o encerramento mesmo. A gente se vê aí na semana que vem. Aumentando aí o número de notícias relativas
as ligas. Talvez o Oladipo jogue. Notícias interessantes, notícias irrelevantes também, certo? Nos vemos aí, até mais. Tchau, tchau. Falou.